Olá pessoal, tudo bem? Hoje com um vídeo que tem tudo a ver com o Ministério de Oração. Se você faz parte do Ministério de Oração, é líder do Ministério de Oração, já tem alguns vídeos aqui no canal ensinando dicas, ideias, né, de como você dirigir o Ministério de Oração, né, com ideias criativas. Vou deixar aqui para você, ou então no final desse vídeo, tá? E aí você dá uma olhadinha. E hoje, justamente com um vídeo que tem a ver com uma pessoa, um seguidor que me pediu, né, Sandra, como dirige culto de oração? Eu fui convidado e não sei como fazer, como dirigir um culto de oração. Então eu decidi trazer esse vídeo porque pode que esse também seja o seu problema, né? A sua dificuldade não é complicado, pessoal. Antes de mais nada, eu te peço que você deixe a sua curtida aí, porque me incentiva, me anima a trazer mais conteúdos aqui que tem a ver com a sua necessidade, ok? Bom, mas falado tudo isso, vamos aí. Veja bem, a primeira coisa, como é um culto de oração na igreja, obviamente a gente deve começar com uma oração, né? Então, normalmente, você pensa, né, que você já vai subir aí com o microfone e tal, e já vai começar orando. Claro que não. É interessante que uns minutinhos antes você já tenha algum tipo de louvor, de música que vai tocando no ambiente, tá? Uma coisa bem suave, para que os irmãos já se conectem a esse momento. Então, a partir desse momento que eles estão aí já conectados, já em espírito de oração, você então, né, ao momento que você sobe para dar início a esse momento, você então vai, né, dar as boas-vindas, né, a boa noite aos irmãos e tal, e então você já vai, a partir daí, fazer uma oração inicial. Porque a gente não pode esquecer que é um culto de oração. Faça esse culto de oração ao Senhor, invocando a sua presença, porque a palavra diz: onde 2 ou 3 estiverem, o Senhor está, né? E esse é um culto de oração. Os irmãos estão aí com essa finalidade. Então, a partir desse momento que já houve essa oração inicial, tá? E você reconhece como líder, como pessoa que está responsável sobre o poder da oração, sobre a necessidade da oração na vida dos irmãos, como isso conforta o coração de um, como isso dá esperança, né, para todas as lutas, todas as dificuldades, né, como quando Pedro, né, o apóstolo Pedro disse lá em 1 Pedro 5,7, né, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Como que a gente lança essas nossas ansiedades, esses nossos problemas, preocupações? É através da oração, né? Através da oração que você consegue lançar para os braços do Pai essas nossas dificuldades, essas nossas lutas, tá? Então, orou, né? Inclusive nessa oração que você faz, você pode escolher algum tipo de versículo, de passagem bíblica que tenha a ver com oração. E eu vou deixar algumas aqui também para você se guiar, tá? Agora, versículo falando a respeito de oração, irmãos da Bíblia que oraram, né? Que tiveram as suas orações respondidas, como o próprio Jesus, sendo Deus, orava, sempre se retirava para ter esse momento de oração. Então, são vários exemplos que a gente vai aprendendo e utilizando nesse momento, né, para que os irmãos possam se sentir fortalecidos com o poder da oração e com tudo que uma oração pode fazer na vida de um. Depois desse momento de oração, né, que é você que tem que dar esse início, né? Então é interessante fazer a leitura da palavra, porque essa leitura da palavra é justamente o que vai encher o meu coração e dar essa confirmação aos irmãos que estão aí, né? Falando justamente a respeito da oração e do poder da oração. Então, existem algumas passagens bíblicas que nos ensinam como orar, né, a natureza da oração. Então, normalmente, né, Jesus nos ensinou a orar e a gente encontra isso lá em Mateus 6, nos primeiros versículos. A gente também tem o livro de Tiago, que também nos ensina a respeito da oração, a respeito da confissão de pecados. Existem salmos, né, que falam a respeito. Tem o Salmo 66, 18,
que fala justamente a respeito de que enquanto você acalenta, né, você guarda o pecado no seu coração, Deus não pode ouvir a sua oração. Então é muito importante que aqueles que se aproximam do Senhor se aproximem com confiança, sabendo que Deus está ouvindo as suas orações e que esteja com esse coração, né, diante do Senhor, confessando as suas culpas, confessando os seus pecados, colocando diante do Senhor, pedindo que o Senhor limpe os seus corações, para que eles possam então adentrar com essa confiança na presença do Senhor. Lá em 1 João 9 diz, né, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar. Então é importante que você que está na liderança tenha esse conhecimento, tá? Para saber dessas passagens bíblicas, que você pode ter tudo anotado aí na sua agenda, para que você não fique falando de cabeça, mas que você siga um esboço, que você siga, né, algo que tem uma intencionalidade, que tem uma ordem, para que você não se perca, tá? Com muita tranquilidade, você que está começando, com muita autoridade, porque se Deus colocou você aí, se os irmãos, né, se te convidaram para estar nessa função, é porque viram em você esse homem, essa mulher de oração. Então você fique muito tranquilo, muito tranquila, sabendo que Deus vai usar você com a autoridade que o próprio Senhor dá a você, né, através da sua palavra. Então, sempre com muita humildade, tá? Que isso é importante, e sabendo que o poder não vem de você, o poder vem daquele que te colocou onde você está, tá? Através da oração e através do poder da leitura, porque a palavra de Deus, que é a verdade, como disse Jesus, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, por esse motivo que a gente ora e que a gente tem esse contato com a palavra de Deus. Então, isso é muito importante, tá? Então, você já deu as boas-vindas, você já orou, sempre com aquele louvorzinho no final, né? No fundo, né? Para dar aquele... os irmãos estarem com aquele espírito conectado, já leu algumas passagens bíblicas, inclusive eu vou citar algumas para você aqui, que fala a respeito da oração, tá? Anota aí. Olha, Salmo 4:3, saibam que o Senhor escolheu o piedoso, o Senhor ouvirá quando eu o invocar, tá lá em Salmo 4:3, Salmo 65:2, ó tu que ouves a oração, a ti virão todos os homens. O Filipenses 4:6, que diz, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração, súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Em Tiago 5, versículo 16, portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Descanse no Senhor, aguarde por Ele com paciência, não se aborreça com o sucesso dos outros, nem com aqueles que maquinam o mal. Salmos 37:7. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidas, não sejam iguais a eles, porque o seu Pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de o pedirem. Está lá em Mateus 6, 7 e 8. Um outro versículo também, 7:11, Mateus, que diz, se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está nos céus dará coisas boas ao que lhes pedirem. Então, queridos, veja, né, o poder da oração. Então, você fez aí essa leitura, né, da palavra, não vai lendo um monte de versículo não, tá? Você tem que ter aí a sua ideia, né, do que vocês vão estar, o tema que vocês vão estar desenvolvendo, sabendo que, claro, é um culto de oração, então você precisa trazer um versículo que dê esse ânimo, né, que dê essa convicção a eles. Então, veja, sabendo que a gente pode se aproximar porque Deus responde, sabendo que se nós que somos maus sabemos dar coisas boas, quanto mais o nosso Deus, né? Então isso é muito importante. Escolha versículos que um tem a ver com o outro, que um está conectado ao outro, diante daquele dia, né? Ou desse dia em que você está liderando esse momento, ok? Tenha uns 2 ou 3 louvores depois desse momento, porque esse momento de louvor, de adoração, a Bíblia fala, né, que Deus habita no meio dos louvores. Então é ter esse momento de adoração, de comunhão. Então nunca esqueça, coloca aí 2 ou 3 louvores. Ok?
ok? Agora que vocês já louvaram, já adoraram ao Senhor, vem essa parte que seria justamente a oração. Então, como você pode fazer? Você pode ter vários momentos de oração por temas. Por exemplo, você pode fazer divisão de 2 em 2, então 2 irmãos, né, em dupla, que orem agora, por exemplo, né, pelas pessoas que estão desempregadas, pelas pessoas que estão, né, com a vida financeira com algumas dificuldades nessa área, para que Deus abra, né, as comportas dos céus, que Deus abençoe, né, que Deus abra portas de trabalho para esses irmãos. Agora veja bem, eu vou deixar essas dicas aqui para você, mas você pode alterar como você quiser, porque isso não é uma coisa assim que, olha, tem que ser assim, porque senão vira uma tradição, né? É você que vai ver a maneira geral e você vai fazer as suas devidas adaptações, tá? Da mesma forma que você pode fazer com 2, você pode fazer também, né, em trios, em grupos pequenos, vai depender do número de irmãos que você tem aí, né? Mas é importante que, isso sim, né, que você tenha os momentos de oração. Então, por essa dificuldade, tá, financeira, você pode também colocar um momento que seja para as pessoas que estão com algum tipo de problema de saúde, de enfermidade, que conhece irmãos, que conhece alguém da família, que está representando alguém que não pode estar aí. Então veja, tem a ver, né, com a questão financeira, com a questão da saúde, com a questão da família, né, orar pelas famílias, tem que ter aquele momento para orar pelos missionários, né, pelos pastores, pelos líderes da igreja. Uma dica que eu te dou é na sua agenda você colocar os pontos de necessidade as quais você vai trazer para esse momento de oração. Como eu sempre falei, a ordem você coloca como você quiser. Ah, Sandra, eu não quero orar primeiro pela parte das pessoas que estão com necessidade financeira, sem trabalho, não. Quero orar primeiro pelos enfermos. Ora primeiro pelos enfermos, como você quiser. O importante é que tenha esses momentos. Essa dica que eu falei para você, né, de colocar como de dupla, ou de grupinhos de 3, ou de grupos maiores, você também pode utilizar outras maneiras criativas, não sempre fazer da mesma maneira. Eu tenho um vídeo aqui, que eu vou deixar aqui em cima para você, ou no final do vídeo, que fala de ideias criativas para esse momento da oração, tá? Então você pode... Vou dar alguns aqui para você, tá? Você pode colocar em pequenos envelopes, tá? Fazer um quadro, aí é claro que vai despender um tempo mais, né? De cuidado, de atenção, de criatividade, um tempo que você vai ter que ter antes, né? Para preparar tudo bonitinho. Então você pode fazer com envelopes e colocar os temas de oração, pedir para que algum voluntário, por exemplo, dividiu no grupo, né? Tá um grupo de 3, pede para um voluntário ir lá na frente, pegar um envelopezinho daquele e ver qual é o tema que aquela pessoa vai orar pelo tema da família. Um outro foi lá na frente, pegou o tema da saúde. O outro foi lá na frente, entende? Então é uma maneira criativa diferenciada de você fazer. Você também pode colocar uma árvore, colocar cada folha com o nome de um missionário, né? Que você já tem aí a revista de missões. E aí, nesse momento, um outro momento que a gente vai orar pelos missionários, né, ou no mundo, ou no próprio Brasil, né, na nossa cidade, na nossa região, enfim, você vai saber como você vai fazer, né, as pessoas vão chegar, pô, vai ver tudo bonitinho, né, isso tudo enche o nosso coração, tudo isso a gente vê o amor, o cuidado, entendeu? Ah, você não sabe fazer? Não tem problema. Chama aquela irmã, chama aquele grupo que trabalha com a manualidade da igreja, pede para eles fazerem isso para você, diz como que você quer, colocando o dom dos outros, né, dos outros irmãos também, né, para fazer parte. Então é assim que a gente vai trabalhar como liderança, né? Você pode pensar assim, ai Sandra, eu pensei que fosse uma coisa mais simples. É uma coisa simples, mas é que eu já estou colocando aqui para você, né, de uma forma que você vai se diferenciar no sentido de que eu imagino que se você está nesse ministério, é porque você ama, é porque Deus te levantou. E como você ama, tá aqui assistindo esse vídeo, é claro, você vai querer mostrar e dar para Deus o seu melhor, né? Então, eu imagino que é dessa maneira. Então, por exemplo, você pode fazer aí, né? Você estava lendo as passagens bíblicas, mas você também pode, dentro
né, desse tema que é a oração, colocar alguns corações ou bibliazinhas, tá? Em alguma parte do salão daí onde você está, né? Um quadro, se tiver um quadro, ou você mesmo vai trazer esse quadro aí na frente, né? Da onde está perto do púlpito, vai colocar algumas passagens bíblicas e vai pedir para que um irmão venha, né? E ali ele vem à frente e ele mesmo, para que haja essa participação. Parece que não, mas é importante que todos estejam envolvidos. Você vai fazer um momento diferenciado, tá? E sempre com, claro, não podemos esquecer, cada vez que alguém vem para fazer numa dessas partes criativas, é justamente para tá tendo os momentos de oração, a gente não pode esquecer disso. Pedir também para que um voluntário, né, possa fazer uma oração por determinado tema. Você também pode fazer em círculo, tá? Cada um fazendo uma oração, se o grupo for menor. Então veja que há muitas formas da gente fazer esse momento, que aí já é o momento da oração, tá? A qual você já fez o princípio, né? Deu aquela apresentação, fez uma oração, aí depois você teve a leitura da Bíblia, você teve um momento do louvor, agora é a parte criativa da parte da oração, alguma leitura bíblica que você queira intercalar dentro de cada término de oração, tá certo? Não esquece, vê o vídeo de ideias criativas que você pode estar a cada reunião colocando uma coisinha diferente, né? Diferenciada. E aí, para finalizar, você que é o líder, você pode finalizar com primeiro, a gratidão pelos irmãos que estão ali, essa certeza que eles devem ter, pode até ler alguma versículo, né? Alguma passagem bíblica falando dessa certeza de que Deus responde às orações, tá? E aí você vai agradecer, vai já marcar a próxima, né? Se já for uma coisa de praxe, que vocês estão sempre se reunindo, maravilha. Se não, já deixa a próxima já agendada, né? Para que... E, inclusive, pessoal, uma dica também é você, não sei se você tem esse costume, mas você deixar, pode ser antes desse momento de oração, ou seja, depois do louvor, ou depois do momento de oração, tá? Já quase pertinho do fim, se alguém tem um testemunho de algo que vocês já oraram e que essa pessoa tenha recebido. Então é muito importante que, se houver, tá? Que você previamente fale, né? Que se for uma coisa de prática que já é normal entre vocês, ou que se seja nesse exato momento, que tem que ser algo muito rápido, algo preciso, algo que não se estenda muito porque temos horário para terminar. Isso também é muito importante. Que você, como líder, não fique tão empolgado, tão animado e fuja, né, do propósito do tempo da oração. Porque as pessoas, não é que elas não queiram estar, é que muitas delas têm algum outro tipo, né, de atividade agendada, ou na família. Às vezes a família não é crente, é horário, né, às vezes é tarde, às vezes tem que pegar transporte. Tudo isso a gente precisa, quando está, né, à frente de um trabalho, não pensar somente na gente, né? Que às vezes tem um carro para ir, né? Tem a carona, mas tem que lembrar dos outros. Então, tudo isso a gente tem que estar observando, faz parte do amor, né? Que Deus derrama nos nossos corações, pensar nos demais. E aí, pessoal, falado tudo isso, né? Você vai fazer a oração final, né? Despedindo o grupo, agradecendo a Deus, que já deu a resposta pela fé, entende? E aí, simplesmente, um culto de oração maravilhoso e a confiança de que não é você que faz, é Deus que faz, é o Senhor quem responde, tá? Gostou? Não esquece, deixa a sua curtida. Quer mais? Não esquece, final do vídeo, tem vídeos aí para você que é do Ministério de Oração. E se quiser mais, eu trago mais aqui para abençoar a sua vida, ok? Beijo grande, fica com Deus e até a próxima. Bye, bye.